Estamos aqui para um momento muito especial em nossas vidas. Poder transparecer, direcionar um conteúdo tão importante que é o conteúdo de arte, né? É um conteúdo que traz aos nossos pensamentos ou às nossas compreensões o entendimento que a arte ela tem uma função especial. A arte ela é a função de imitar a vida, segundo Aristóteles. E por isso nós no canal Organologia da Arte estamos aqui para direcionar cada um de vocês, alunos e professores, ou grandes profissionais, ou futuros grandes profissionais, para um conteúdo tão importante para as nossas vidas. E diante desse caos que nós estamos passando, mas é um caos que vai ser momentâneo, se Deus quiser, vamos recapitular e trazer à nossa memória muitas dos tópicos que já foram passados, já foram dados. E aqui nós vamos direcionar, fazer essa renovação, essa revitalização e trazer também esse contato virtual, mas vamos fazer esse momento virtual por ser um momento próximo, né? É uma nova fase da vida que nós estamos passando. Então, para resumir e fazer essa revisão para cada um de vocês, e aí eu estou à disposição, vocês já estão com os esboços aí nos grupos linkados, e esse esboço traz um momento de reflexão e tópico para cada um de vocês. Então, por isso, para se começar o conteúdo de artes, é importante entender o que é a arte. Para compreender o que é a arte, nós não podemos limitar o nosso pensamento, nós não podemos diminuir ou nos martirizar por uma ideia ou um assunto que se acha que possa ser tão longe ou até possa ser um assunto irrisório ou secundário. Não é um assunto longe, não é um assunto irrisório, nem muito menos secundário. Ele é um assunto importantíssimo para as nossas vidas. O mundo respira isso, as nossas vidas respiram isso. Os grandes filósofos pré-socráticos respiraram isso. Então, outros demais áreas do conhecimento sempre passaram pela questão das artes. Entender que a Grécia Antiga elas trabalhavam uma pirâmide fantástica, né? A ginástica, a aritmética e a arte, né? Então, dentro desse procedimento de cuidar do corpo, de entender o raciocínio e trabalhar essa transcendência espiritual. Então, esse momento da arte é importante. Então, eu acredito e compreendo que cada fase do grau, de um Fundamental 2, por exemplo, sexto, sétimo, oitavo, nono ano, todo assunto de arte, é importante o aluno ele poder se estabilizar. É importante o aluno ter um entendimento que ele tem que ter um alicerce. E o primeiro ponto, e o fundamento da arte, isso é de praxe. O fundamento da arte é entender o que é a arte. Nós sabemos que a arte ela vem de um processo da Idade Média com a palavra ars. Essa palavra ars, com A-R-S, que significa técnica ou habilidade. Então, com esse entendimento da técnica ou habilidade, advindo da palavra arte, traz um entendimento dessa estética e dessa comunicação. Quando nós tivermos a oportunidade de entender a arte na pré-história, vocês vão ver que a linguagem artística da comunicação, ela sobreveio e desenvolveu muitas coisas, né? E aí eu indico, por exemplo, a Guerra do Fogo. Se você colocar no YouTube Guerra do Fogo, você vai ver um trajeto primitivo sobre o desenvolvimento da comunicação na arte. Eu recomendo e eu vou deixar linkado aí no canal esse filme para você assistir. É importante também entender que dentro dos conceitos da arte, nós estamos vivendo um novo patamar da educação. Nós temos algo que nos rege, que é a BNCC. É importante, aluno do Fundamental 2, sexto, sétimo, oitavo, nono ano, entender o que é BNCC, o que é que circunda vocês, o que é que nos circunda, o que é que nos fortalece, o que é que nos dá sustentabilidade para desenvolver uma boa aula. A BNCC, que é Base Nacional Comum Curricular. Base Nacional Comum Curricular. Traz um compêndio de informação
traz um compêndio e uma base de diagnósticos para que possamos prosseguir e segui-lo. Então, traz umas habilidades para que possamos desenvolver as habilidades dentro de procedimentos técnicos, traz competências que são desenvoltura, que são um processo de analisar, de experimentar, um processo laboratorial. E por isso que temos que ter esse entendimento. Arte. Pensando na arte em si, a arte em si é entender que essa técnica da arte, que é a habilidade técnica, que é a arte em si, se torna um conjunto de procedimentos. Então, eu já compreendo que a arte é um conjunto de procedimento, é um conjunto de desenvolvimento de produção. Produção de quê? Então, é importante saber que a arte em si são técnicas e habilidades. A palavra arte ela vem do latim, Idade Média, século XIII, século XIV, 1300 e alguma coisa, 1200 e alguma coisa. Então, dá esse entendimento e esse desenvolvimento. Outra pergunta base, fantástica. Essa pergunta nos dá um direcionamento muito importante. Qual é a diferença entre arte e artes? Isso aí nos faz um questionamento. Ou você nunca se questionou por isso? Quando nós dissemos a disciplina de artes ou a disciplina arte, você nunca trouxe à sua memória, ao seu psique, ao seu entendimento essa tão grande diferença? Se nós entendermos dentro de um processo da gramática do português que a arte é um procedimento singular, que está dentro de um envolto de técnicas e habilidade, mas a artes, S no final, traz um procedimento plural, são manifestações, são desenvolturas, são efetividades de movimento, ações do ser. Esse ser com S maiúsculo traz o interior do ser humano. Não é qualquer objeto, não é um S minúsculo, não é objeto, é um ser humano. Somos nós. Essas manifestações, essas ações que nós transparecemos para os demais e para nós mesmos no nosso interior. Então, veja só, essa diferença arte, que é um procedimento, técnica e habilidade, traz essa pluralidade de artes, que são desenvolvimento, linguagens, são um procedimento de quê? De um procedimento de manifestações e movimentação. Então, traz essa importância. Agora, aonde se movimenta? Aonde se manifesta? Onde? Outra pergunta, porque são questionamentos que faz que possamos crescer. Quando questionamos, crescemos. Quando perguntamos, desenvolvemos. Quando pensamos, compreendemos. E aí aparece o enfeite, sabe, aquela cereja do bolo do análise, do pensar. E aí eu trago a ideia de que aonde eu posso desenvolver essas artes são as representações. Representações são projeções da vida, são desenvolvimento do mundo em que nós estamos vivendo. Aristóteles falou que a arte imita a vida. Olha só que coisa importante. Se você ouviu falar sobre Aristóteles, eu falei muito sobre Aristóteles, falei muito sobre Platão. E também trouxe à memória de vocês sobre a questão dos grandes filósofos russos que, dentro daquela pensamento, trouxe a arte como um momento de tão grandiosa, ao ponto de grandes filósofos questionarem o que é o belo. Então, veja só, nestes procedimentos, nós temos a consciência, porque a técnica e a habilidade na Idade Média se trabalhava com duas coisas: a consciência e a racionalidade. Não é nada avulso. Não é um fenômeno que desce do céu ou de uma religiosidade ou um processo transcendente. Para quem vivencia isso, acontece. Acontece de que forma? Acontece com o sistema do ser humano que é voltado às religiões. Mas existe um procedimento técnico e habilidade por trás disso. Por isso que se torna algo consciente e racional. Não é nada, não um raio, uma mágica do céu, não. Ou seja, todos nós temos condições, temos capacidade. Entendemos que as artes não foi feito para alguns.
As artes não é uma linguagem, não um processo comunicativo exclusivo. Não. Não é para o processo de conjuntos particulares. Não é para classe isolada. Não. As artes, a arte, ela é um processo abrangente. Ela é um processo que abraça. Ela é um processo que traz uma ligação, uma corrente. E por isso que é racional e técnico. Por isso que é consciência e habilidades. Então, essa transformação do homem. Nós vivemos nessa vida para ser transformado. Então, a arte é para a vida. A arte é viver de forma consciente e racional no mundo que nós estamos vivendo hoje. E por isso, quais esses direcionamentos? Quais as perspectivas de transformação? Nós vamos analisar essas perspectivas de transformação. Mas primeiro, vamos ver alguns pontos que a arte agora em si, ou as artes agora, ela possa transcender, ela possa direcionar para o que nós estamos querendo entender. Pois bem, então diante desses conceitos, nós temos artes. Artes, temos que entender que ela tem que pensar dentro de um processo na sociedade, e isso você tem nos esboços que eu coloquei, para vocês terem um direcionamento. A artes na sociedade ou social, que é um conjunto, um compêndio de regras, leis e comportamentos, ou seja, a pessoa que tem uma compreensão sobre a arte ou as artes, ela tem que ter a sensibilidade para entender que nós vivemos num sistema de regras, leis e de comportamento. Outro ponto importante é a artes na cultura. Olha só, quando temos o entendimento de artes na cultura, é um procedimento de conhecimento, como dizem os gregos, é a própria gnose. Gnose, G-N-O-S-E. Então, esse conhecimento, essa gnose, traz um entendimento ao nosso intelecto. Então, esse compêndio de conhecimento e intelecto. Outro ponto importante é o artístico. Olha só, esse desenvolvimento artístico nas artes, ele traz os talentos, ou seja, nós, como professores, vocês como alunos, temos uma troca de informação e de talentos. Então nós vamos atrás, vamos garimpar o tesouro que está em cada um de nós. Então os talentos, a técnica, desenvolver esses talentos com a técnica, e com isso nós temos a desenvoltura. Desenvoltura é essa manifestação, é esse movimento, é essa atitude. Então nós temos a desenvoltura. E pensar também dentro do filosófico, o pensamento filosófico. As artes na filosofia, elas nos traz e nos ensina a analisar, a pensar e a compreender. Então, isto aqui é para a vida. Não é somente para uma simples disciplina que nós colocamos como que fosse mais uma, que não é mais uma disciplina, é uma disciplina importante para a vida do dia a dia, para as nossas vidas. Então, com este pensamento sobre arte e artes, entendemos que na sociedade, na cultura, artisticamente e filosófico, temos esse entendimento. E se conseguirmos fazer essa escada, nós seremos boas pessoas, seremos excelentes seres humanos para o mundo que está cada vez mais se desenvolvendo para coisas obscuras, mas nós temos a função de clarear todo um procedimento artístico na sociedade, na cultura, artisticamente e filosoficamente. Entendemos que a arte e as artes, elas convergem com o universo para um desenvolvimento e transformação do ser. E aí nós temos um ponto em que se desenvolveu na história da arte, na pré-história, que foi a comunicação. Nós temos hoje as linguagens. A BNCC, que é a Base Nacional Curricular, essa Base Nacional Curricular, Comum Curricular, ela nos traz esses procedimentos. Nas próximas aulas, nós iremos
conhecer, esmiuçar, detalhar os conceitos das artes visuais, audiovisuais, teatral, musical, corporal integrada. E vamos entender que elas não são somente conteúdos e conceitos para quatro paredes, mas elas têm que ser para a vida, para o dia a dia, onde quer que você esteja, onde quer que você vá, o que quer que você venha fazer. Isso tem que estar em conceitos doutrinários em nossa mente, nosso intelecto para a vida. E aí, nós iremos ter esse procedimento. Então, próxima semana nós iremos conhecer esse aqui. Então, aqui faz o compêndio, o conjunto dos pontos que faz parte das linguagens nas artes. Semana que vem vamos destrinchar cada um delas aqui. Então, eu agradeço a visibilidade, a visualização de cada um de vocês. E estou à disposição para dúvidas, para perguntas, para questionamentos. Estou à disposição a qualquer instante e possamos manter esse contato à distância, mas que ele possa ser cada vez mais próximo com essa tecnologia, essa automação que nós temos hoje. Eu agradeço a cada um de vocês e nós nos veremos nas próximas aulas.